Olha, o médico que se recusou a dar um atestado para a mãe de uma criança de 5 anos que estava doente foi afastado de um posto de saúde na cidade de Cambé, no Paraná. A discussão durante o atendimento foi filmada. Vamos ver. Ele fazia tudo sozinho. 5 anos ele tem que ficar em casa sozinho. Não, mas ele apresenta algum risco dele? Ele tem alguma dificuldade nutricional? Ele tem dificuldade... Ele tá queimando de febre. Ele sabe se medicar? Tá. Você acha que ele sabe se medicar sozinho? Ele sabe fazer tudo sozinho. Eu nunca deixei ele sozinho. 5 anos. Tá, mas só... Ele fica na escola. Tá, mas você vai deixar ele em casa nesse período. Mas com quem? Olha, mas qual que é o risco que ele tem de ficar em casa sozinho? Gente, ele tem 5 anos. Como que ele vai ficar em casa sozinho? Mas qual que é o risco? Qual que é o risco de uma criança ficar em casa sozinho? De 5 anos. De 5 Não anos. pode ficar em casa com televisão, não pode ficar... Sozinho, 12 horas. E quem vai fazer comida para uma criança de 5 anos Não sozinho? pode deixar nada pronto pra ele. Mas ele tem 5 Ele anos. não consegue pegar comida? Gente, mas eu não posso deixar ele sozinho em casa, ele tem 5 anos. Meu Deus, doutor, não, onde está estudando, pelo amor de Deus? A lei fala, olha, A lei fala. não para se, por exemplo, se ele tivesse alguma dificuldade, não conseguisse andar, não consegue se alimentar sozinho. Gente, o menino com febre, com... Ai, Ele tá com febre, gente, mas uma a criança febre não vai impedir ele de comer. sozinho em casa. Sim, por que febre ele não consegue pegar alguma coisa? Uma criança de 5 anos pode ficar sozinha 12 horas em casa? Olha, eu ficava. Segundo essa mãe, ela levou o filho, que tem asma, com sintomas respiratórios e febre, à unidade de pronto atendimento. O médico prescreveu soro e antitérmico e liberou os dois. Antes de ir, ela pediu um atestado alegando que precisaria faltar ao trabalho para ficar em casa cuidando do menino, mas ele negou. A mulher é porteira e trabalha 12 horas por dia. Eu estou conectado aqui com o doutor Ricardo Mendonça, ele é advogado especialista em direito da saúde e vai nos ajudar a entender quais são os direitos dos trabalhadores em casos como esse. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker, tudo bem? Tudo bem, doutor? Então, queria que o senhor começasse nos explicando quais são os direitos dos trabalhadores em relação ao recebimento ali de atestados médicos para cuidar de filhos doentes. A mãe dessa criança, por exemplo, tem direito de solicitar um atestado médico para justificar a ausência ao trabalho? O que diz a lei com relação a isso? Vamos lá. Esse caso específico, nós temos que analisar um conjunto de fatores, tá? Devemos analisar o Código de Ética Médica, a consolidação das leis do trabalho, se ela for uma empregada seletista, e também o Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Estamos falando ali de uma pessoa incapaz, uma pessoa de 5 anos, perfeito? Então, necessita o quê? Dos cuidados maternos para o restabelecimento de sua saúde. O Código de Ética Médica, ele não prevê expressamente a existência de um atestado para acompanhante. No caso, a mãe é acompanhante, paciente é a criança. O médico deve, conjuntamente, emitir um atestado para essa criança, estabelecendo a quantidade de dias necessários ao restabelecimento da sua saúde, e descrever dentro desse atestado a quantidade de dias que ele necessita do amparo da sua genitora ou da pessoa que por ele seja responsável. Justamente por quê? Porque ele é incapaz de agir pelos seus atos, de gerir a sua vida e, inclusive, de sozinho restabelecer a sua saúde. A consolidação das leis do trabalho, ela diz que o pai e a mãe têm, né, o responsável tem o poder de retirar uma vez ao ano um dia para esse acompanhamento. Contudo, nós precisamos de entender também que o Estatuto da Criança e Adolescente, que ele é regido pelo princípio da prioridade absoluta, ele sobrepõe a essa legislação para garantir a essa criança a efetiva proteção à sua saúde, à sua vida e ao seu restabelecimento. O que eu entendo que faltou um pouco foi o bom senso entre o médico e possivelmente até o reconhecimento do que está na legislação, para que ele, usando esse bom senso, ele colocasse dentro desse atestado médico da criança e o de comparecimento da mãe a necessidade desses cuidados especiais. O que nós precisamos de compreender, já aproveitando esse gancho, é que o que é aplicado
para uma criança que ela é incapaz, também se encontra enquadrado dentro do Estatuto do Idoso. Às vezes a pessoa não tem uma criança para que seja cuidado, mas ela possui a obrigação, a responsabilidade de cuidados de um idoso. E o Estatuto do Idoso, justamente protegendo essa incapacidade das pessoas idosas, também é regido por esse princípio da prioridade absoluta. Então, também goza dos mesmos benefícios que essa criança. Perfeito. Então, o senhor disse duas coisas interessantes que eu queria chamar a atenção. Primeiro, a essa legislação que garante aos pais um dia no ano para fazer o acompanhamento da criança e também essa questão do idoso. Primeiro, vou pegar esse primeiro ponto. No caso dessa licença de um dia que o pai tem no ano para fazer esse acompanhamento do filho. Quem está nos acompanhando e tem criança em casa, provavelmente entende que é muito pouco isso, né? Se houver alguma emergência ou alguma outra necessidade, o pai e a mãe não têm o direito de se licenciar do trabalho para cuidar desse filho. Como que a legislação reconhece isso? O senhor trouxe aí que o Estatuto da Criança e do Adolescente trata desse tema também. Como que ficam os pais nessa situação? Wilker, o que nós precisamos de compreender é a obrigação, ou então a função de dizer a quantidade de dias que serão necessários ao afastamento é do médico. Ele é que tem essa prerrogativa, ele é que tem essa obrigação, ele é que saberá dizer se serão 1, 2, 3 ou 4. A legislação do trabalho, ela põe como se fosse um dia. Pode acontecer de convenções coletivas do trabalho estender isso para mais ou para menos. Se isso vier, em algum modo, ser questionado judicialmente, se o empregador não aceitar por mais dias, isso vier a ser questionado judicialmente, eu entendo que a justiça, justamente por sua função social, tá? Ela analisará isso como a favor da criança, se for 1, 2, 3 ou mais dias. Justamente por quê? Porque uma lei especial, ela sobrepõe a uma lei geral. A lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, ela é especial em relação à lei do direito do trabalho. Então, esse bom senso e a prioridade absoluta que essa lei tem, ela tende a proteger os mais vulneráveis. Quem são os mais vulneráveis? A criança, o idoso, a pessoa enferma, que pode não ser nem criança nem idoso, mas uma pessoa que necessita daqueles cuidados especiais, uma pessoa especial, ela terá esse benefício. O que nós precisamos de compreender o médico também precisa de ter o quê? Uma parcimônia em conceder a quantidade de dias que essa criança restabeleça a sua saúde, que se ela for uma criança que esteja em ambiente escolar, que não forneça risco aos demais alunos, mas que também proteja essa mãe de eventuais possíveis desavenças dentro do trabalho, que ela não corra o risco, por exemplo, de ser despedida por algum empregador que não tenha essa parcimônia, esse bom senso de entender que ela precisa de se afastar por um bem até mesmo maior, né? O bem da vida, que é constitucionalmente protegido. O emprego, ele é constitucionalmente protegido, até mesmo no artigo 7º. Mas a vida, ela é o maior bem protegido pela nossa Constituição. Perfeito. O que a gente viu nesse vídeo, claro, a gente pegou um trecho ali, né? E a gente não pode fazer um julgamento completo a partir apenas desse vídeo. Mas o que a gente viu de forma muito clara ali é que faltou uma sensibilidade desse profissional. Até que ponto o médico ele tem alguma obrigatoriedade de oferecer um atestado médico para quem passa pelo procedimento, passa pela consulta ou pelo atendimento dele? Existe uma obrigatoriedade de alguma maneira com relação a atestado médico ou não? Vamos lá, nós precisamos de entender o que é atestado médico e o que é atestado de acompanhante. O atestado médico, ele é um complemento do ato médico em si. Então, se o médico atendeu uma determinada pessoa, que no caso foi a criança, ele tem sim a obrigação de emitir um atestado médico à criança. Isso está lá disposto no artigo 110 e seguinte do Código de Ética Médica, é uma obrigação dele. Atesto que atendi a criança, que se a mãe desejar e autorizar, coloque-se a CID, né, daquele atendimento, do diagnóstico que foi realizado. Para acompanhantes, para essas pessoas que necessitam de um acompanhante, há inclusive uma CID.
né, que é a CID de acompanhamento, que é a Z76.3, que lá está no Código Internacional de Doenças, mas é um atestado de acompanhamento. O que nós precisamos de compreender é o médico tem que ter essa acessibilidade. A criança necessita de um acompanhamento de um adulto, de uma pessoa responsável, durante esse período de sua convalescência. Ela está com febre? Eu acho que é prudente um adulto acompanhar pelo menos um dia essa criança, né? Agora, se ele entender que não é um caso de afastamento ou de acompanhamento de um adulto, ele não tem essa obrigação. O Código de Ética Médica e nenhuma outra legislação obriga que ele dê. Agora, o que nós precisamos de compreender é as relações, elas não se regem apenas por leis. Nós temos princípios, costumes, os costumes de qualquer região, né? O país nosso ele é continental, cada um tem os seus costumes, e isso aí faz parte da nossa legislação, então são os princípios. Eu entendo que ali faltou um pouco o quê? Dessa sensibilidade de compreender aquela mãe, aquela criança e a situação, que ele necessitava o quê? De medicamentos. Então, ele precisa estar acompanhado. Se ele não poderia estar no ambiente escolar, né, onde a professora substituiria esse poder familiar, ele teria que estar acompanhado, sim, da sua genitora. Então, acho que falta um pouco de sensibilidade aí. Sensibilidade, conhecimento também, até porque mesmo se essa criança estivesse saudável, ela não poderia ficar em casa sozinha por 12 horas. É algo impensável, né? Quem tem criança em casa tem isso de forma muito nítida na cabeça, que não pode acontecer. Agora, para a gente finalizar, queria que o senhor mencionasse aquela questão do idoso. Então, também vale essa regra? Ato muito curioso, e o que a gente precisa destacar é que os mesmos princípios e regras que regem o Código, o Estatuto do Idoso, regem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por curiosidade, o artigo 3º do Estatuto do Idoso é cópia fiel do artigo 4º da Criança e do Adolescente, onde diz o quê? Que por um dos princípios da prioridade absoluta, todos os demais artigos e legislações devem contemplar o quê? Funções que atendam os melhores interesses dessas duas classes vulneráveis. Então, quando nós trabalhamos com essas duas classes vulneráveis, o Estado como um todo, a sociedade, tem que promover fins de forma a protegê-los. Então, ele tem a mesma segurança que uma criança. E nós podemos estender isso ainda às pessoas que temporariamente estão enfermas, que necessitam também, que são vulneráveis, que têm a proteção da Constituição Federal. Eu acho que tudo isso aí faz parte de um conjunto, de um bom senso, de uma convivência, da dignidade da pessoa humana que está dentro da Constituição Federal, das pessoas se solidarizarem uma com a outra, de falar assim, olha, ela precisa de se ausentar por mais dias, por menos dias, e isso fazer uma relação de troca. Eu acho que isso é reciprocidade entre empregado e empregador. Então, eu observo isso como uma relação de troca. Se nós estamos tão comovidos, como, por exemplo, as catástrofes que aconteceram dentro do nosso país, nós precisamos também de olhar para o nosso lado, para as pessoas que estão diariamente no nosso trabalho e compreender as suas dificuldades no dia a dia. Perfeito. Dr. Ricardo Mendonça, advogado especialista em Direito da Saúde. Muito obrigado pelo tempo aqui com a gente, pelas orientações. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Tchau, tchau.